Boa noite, irmãos, a paz do Senhor a todos. Essa noite eu quero falar com os irmãos acerca de um pecado muito sério que tem sido muito frequente na comunidade evangélica, no meio dos cristãos. Um pecado muito sério aos olhos de Deus e que nessa noite eu quero compartilhar contigo para que tu abra os teus olhos, para que tu mude as tuas atitudes, para que assim tu possa agradar ao coração do Pai e cumprir com as suas palavras e aquilo que nos deixou como uma lei, como uma ordem, que é amar o próximo, assim como Jesus nos amou. O nome desse pecado é o pecado de omissão. E o texto que Deus colocou no meu coração está lá em Tiago, capítulo 2, versículo 15 ao 17, que diz assim: Se vocês tiverem um irmão ou uma irmã que está necessitado de alimento e vestuário, e vocês disserem, bem, que Deus o abençoe, aqueça-se e coma bem, e depois não lhe derem roupas ou alimentos, do que adianta isso? Portanto, vocês veem que não é suficiente apenas ter fé. É também preciso que façam bem para provarem a fé que tem. Então, irmãos, eu vou explicar para ti o que significa omissão. Segundo o dicionário, omissão é ato ou efeito de deixar de lado, desprezar, esquecer. Omissão também é a falta de ação, inércia, passividade. Omissão também é falta de cuidado, de atenção, descuido e negligência. Omissão é ato ou efeito de não fazer o que moral ou juridicamente se deveria fazer e que resulta ou pode resultar prejuízo para terceiros ou para a sociedade. Então, o que Deus quer dizer aqui, irmão? Deus quer dizer que do que adianta tu saber, ver ou ouvir que alguém está passando necessidade e tu vai dizer, que Deus abençoe, vou orar por ti. Não, a gente vai entrar numa corrente de oração e tu acaba dispensando aquela pessoa sem suprir a necessidade dela. Nada vale diante de Deus. Que fé é essa que tu tens? Então a gente vê muito por aí pessoas, com problemas, dificuldades, lutas, e a gente vê tantos irmãos que são prósperos financeiramente, que têm condições de compartilhar, de ajudar, mas o que é ensinado muito nesse meio evangélico é: eu vou orar por ti. Deus não quer que a gente apenas ore pelas pessoas. Deus quer que a gente coloque a mão no bolso e supra a necessidade delas. Por isso que é um pecado de omissão. Ato ou efeito de deixar de lado. Uma pessoa está na tua frente, é teu irmão em Cristo, tem a mesma fé que tu e está passando por uma dificuldade. Tu diz, eu vou orar por ti. Tu estás deixando de lado. Não estás dando importância. Omissão é falta de ação. Tu vê que quando tu diz, eu vou orar por ti, tu estás perdendo a oportunidade de agir em favor dessa pessoa, de contribuir com aquilo que tu tem para ajudar o teu irmão. Omissão é falta de cuidado, de atenção, descuido e negligência. Então, tu estás cuidando do teu irmão? Quando tu sabes que tu tens a possibilidade de ajudar ele, e tu acaba dizendo, não, irmão, eu vou orar por ti, Deus vai te abençoar, Deus vai abrir uma porta, Deus isso, Deus aquilo, e aí tu acaba virando as costas e não cuida da maneira que tu deveria te cuidar. E o que eu achei muito interessante aqui é que omissão é ato ou efeito de não fazer o que moral ou juridicamente se deveria fazer. Deus nos deu uma ordem: ame ao próximo como a ti mesmo. Mais do que isso, ame ao próximo como eu vos tenho amado. O que Jesus faria nessa situação? Será que ele ia dispensar a pessoa e dizer, não, eu vou orar por ti? Não, certamente
supriria a necessidade dela. Ele supriu a necessidade de 5.000 pessoas, quando ele repartiu os pães. Ele não dispensou as pessoas com fome. Ele supriu a necessidade de todos. Ato ou efeito de não fazer o que moral ou juridicamente se deveria fazer e que resulta ou pode resultar em prejuízo para terceiros ou a sociedade. Eu tenho visto muitos testemunhos, tenho ouvido algumas reclamações, algumas queixas, e existe um movimento muito grande aqui na cidade de pessoas mudando de congregação, né? E a maioria delas reclama pela falta de cuidado, pela falta de um pastoreio segundo o que a Bíblia nos ensina. Porque Jesus disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas tem pastor que diz: eu dou a vida pelo meu rebanho, mas não consegue tirar o dinheirinho do bolso, a oferta que entrou dentro da igreja, o dízimo, e abençoar o irmãozinho que está passando necessidade, porque ele tem um plano e um desejo de abrir mais igrejas, e ele esquece de cuidar daquela pessoa que está ali. E aí o Senhor, ele foi ministrando no meu coração sobre isso, e ele acabou me levando em Mateus 25, 31 ao 45, que diz assim: mas quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará no seu trono de glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará as pessoas, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E ele dirá o seguinte: benditos do meu Pai, venham para o reino preparado para vocês desde a criação do mundo. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu era um estrangeiro e vocês me convidaram para as suas casas. Eu estive nu e vocês me vestiram. Eu estive doente e vocês cuidaram de mim. Estive na prisão e vocês foram me visitar. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que nós te vimos com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos alguma coisa para beber? Ou então te socorremos, ou nu e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na prisão e o visitamos? Então o rei lhes dirá: digo a verdade a vocês, quando vocês fizeram isto ao menor desses meus irmãos, estavam fazendo a mim. E o texto segue dizendo: então ele se voltará para aqueles que estiveram à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Porque eu estive com fome e vocês não me deram de comer, eu estive com sede e não me deram de beber. E o texto segue adiante até no versículo 45, que diz assim, e ele responderá: digo a verdade a vocês, quando se recusaram a socorrer o menor desses meus irmãos, vocês estavam se recusando a ajudar a mim. Irmão, eu quero te ensinar algo que o Senhor me ensinou bem no início. Quando tu entregas a tua vida para Jesus, quando tu se diz um cristão, um crente, um servo de Cristo, e alguém bate na tua porta, um necessitado, naquele momento ali, aonde alguém vem te pedir uma ajuda, o foco diante de Deus não é o necessitado. O foco diante de Deus és tu, o filho, o servo. E Deus quer saber e ver o que tu vais fazer pelaquela pessoa necessitada. Por isso que nessa passagem o foco são aqueles que deram de comer e os que não deram de comer. Os que atenderam a necessidade do necessitado, esses o Senhor trouxe para eles e digam: venham para o reino que foi preparado para vocês, porque vocês serviram a mim quando serviram os meus irmãos. Mas de contrapartida,
Para aquele ali que não ajudou o necessitado, o Senhor diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para Satanás e os seus anjos, porque vocês não supriram a necessidade dos irmãos. Então presta atenção. Sempre que alguém estiver diante de ti, estiver passando qualquer tipo de dificuldade, de necessidade, o foco és tu. E o Deus quer ver o que tu vai fazer por essa pessoa. Mas esse pecado de omissão, ele é muito mais grave. Por quê? Porque às vezes tu pode estar sentado na tua casa, no conforto, naquele teu sofá gigantesco, lindo, aquela televisão de 50 polegadas, dinheiro no banco, tudo, e tu acha que tu estás indo para o céu. Só que tu estás omitindo ajuda para quem precisa. Por quê? Por descuido, por passividade. Porque esse tempo que tu estás ali, tu poderias estar procurando alguém para ajudar. Aí tu estás confortável. Sou evangélico, glória a Deus, aleluia. Dou meu dízimo, dou uma oferta na igreja, tá tudo certo. Ó Deus, vê como eu sou bom. Eu dou o dízimo, a oferta. Mas e o que tu faz no resto do teu dia? O que tu faz no resto da semana, quando tu vai no culto só domingo e quarta, e terça e quinta e sexta e sábado? Tu tens procurado olhar para os lados na igreja? Tu tens procurado observar alguém para tu ajudar, uma família para tu adotar? O problema é que existe uma visão distorcida do que é o evangelho. E as pessoas, elas pensam que o Espírito Santo e a unção de Deus na vida de uma pessoa, ela é medida pela quantidade de bens e riquezas que ela adquiriu. Então, quanto mais rico, mais próspero, mais cheio de Deus e do Espírito. Quanto mais pobre, quanto mais dificuldade, quanto menos dinheiro, é porque está em pecado, está de mal com Deus, é porque não é dizimista, não é ofertante, é porque está endemoniado. Essa visão, irmão, não é bíblica. O apóstolo Paulo passou fome, passou sede, Pedro, Tiago, todos eles tiveram seus momentos de fome, de nudez, de dificuldade extrema, mas nem por isso eles estavam longe do Pai. E aí o Senhor foi ministrando isso ao meu coração, eu fui orando, e Deus foi acrescentando palavras, e Ele me mostrou a igreja de Atos e como viviam os irmãos em Atos. Lá em Atos, capítulo 2, do verso 42 ao 45, diz o seguinte: E todos continuavam firmes no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em todos eles havia um profundo respeito. E os apóstolos faziam maravilhas e sinais. Todos os que criam estavam juntos e unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, repartiam com os que tinham necessidade. Essa aqui é a igreja de Cristo. Esse aqui é o fundamento de uma vida cristã. Amar o próximo como a ti mesmo e amar o próximo como Cristo nos amou. As pessoas, elas queriam que os irmãos desfrutassem daquilo que elas também desfrutavam. E o mais interessante, se tu ir um capítulo 2 adiante, lá no capítulo 4, eu vou ler do 32, vou ler lá do 32. Todos os que creram era uma só mente e um só coração. Todos pensavam iguais, todos amavam iguais, eles eram unidos, estavam juntos. E ninguém pensava que aquilo que possuía era só seu. Que bacana! Todo mundo repartia o que tinha. Os apóstolos anunciavam de maneira poderosa a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E havia uma abundante fraternidade entre todos os crentes. Não era só algum, eram todos. Não havia
pessoas necessitadas entre eles. Pois todos os que possuíam terra ou casas vendiam tudo e traziam o dinheiro da venda para que os apóstolos dessem aos outros de acordo com a necessidade de cada um. Então, preste atenção. As pessoas, elas vendiam as suas propriedades e elas davam para os apóstolos para eles dividir entre os irmãos. Essa é a igreja de Cristo. Não é essa igreja que se diz servir a Deus, individualista, interesseira, vaidosa, avarenta, que só pensa no seu bem-estar, só pensa no seu umbigo. Essa não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é essa daqui. Então, irmão, presta atenção. Não cometa esse terrível pecado de omissão. Não pensa que porque tu vai na igreja no domingo, na quarta, ou 3 vezes por semana e tu dá o teu dízimo e a tua oferta, que tu comprou a consciência de Deus. Eu escuto muitas pessoas por aí falarem que servem a Deus, mas elas não conseguem ver a necessidade do irmãozinho que está no culto, do lado dela na igreja. Irmão, começa a olhar para o lado. Ora a Deus, pede direção de Deus. E quando alguém bater na tua porta, ou quando tu estiver caminhando na rua e te encontrar um irmão, e alguém que te falar, abrir o coração para te dizer, pô, tô passando por uma luta, uma dificuldade, eu tô precisando disso, daquilo, não diz para ele, eu vou orar por ti, vou jejuar por ti. Não. Se tu tem condições de ajudá-lo, ajuda. Porque eu tenho certeza que se naquele momento tu ainda der tudo que tu tem, no dia seguinte o Senhor há de te recompensar. E se o Senhor não te recompensar, que é o que eu duvido muito, se alegra, porque tu amou o próximo. Tu fizesse por ele aquilo que tu gostaria que fizessem por ti. Abandona essa religiosidade, essa ideia egoísta e faz aquilo que a palavra de Deus manda tu fazer. Busca ir ao hospital, visitar os enfermos. Não tenha preconceito com aqueles que estão presos. Já tive a experiência de ver um irmão sair da cadeia, uma pessoa que estava perdida e acabar batendo na minha porta e dizer, eu não quero mais essa vida, pode me ajudar? E a gente pegar essa pessoa, colocar para dentro e dizer, não, a gente vai te ajudar. Muitos dizem para mim, Cristo, és louco, como é que pode? Ele acabou de sair do presídio. Eu fiz por ele o que eu acredito que Jesus faria. Então coloca isso no teu coração, irmão. Quando alguém pedir qualquer coisa para ti, se lembra, Deus quer ver o que tu vais fazer pelo próximo. Deus abençoe a tua vida, uma boa noite, em nome de Jesus.